Sejam bem-vindos. Vamos entender da vegetação e paleoclima regional, como diferentes escalas espaciais moldam as comunidades de macrovertebrados em riachos brasileiros. Bom, começando com a apresentação, meu nome é Camila Pinto Leão, eu sou bióloga, bacharel em biologia, formada pela Universidade Federal do Pará. Atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em ecologia da Universidade Federal do Pará, orientada pelo professor Dr. Bruno Spacek Godoy. Nós somos vinculados ao Laboratório de Ecologia Aquática Quantitativa, que está presente dentro do INEAFCA, Instituto de Agricultura Familiar. Eu sou bolsista da CAPES e eu tenho meus trabalhos têm sido relacionados com ecologia espacial. Por isso eu idealizei essa apresentação essa palestra para poder mostrar o que eu sei sobre e também discutir um pouco mais do assunto, que eu acho muito interessante e que está na minha rotina de trabalho. Então, eu coloquei meu Lattes também, para caso vocês queiram ver outros artigos que eu participei, outras apresentações, outros trabalhos que vocês podem ver dentro desse link do currículo. Então, espero que aproveitem a palestra. Bom, o Brasil ele possui uma elevada biodiversidade, que é reconhecida mundialmente, né? Nós temos diversos biomas, que têm diversas fitofisionomias, que vão caracterizar o ambiente e a fauna de determinados locais. Então, esse ambiente gera uma heterogeneidade que vai ocasionar essa biodiversidade, né, que nós temos. Porém, essa biodiversidade está sendo afetada por mudanças no uso do solo. Por exemplo, mineração, agricultura, pastagem, que estão suprimindo essa vegetação, acabando com corpos de água que são essenciais para a vida, né? Então, muitos organismos estão sendo extintos, muitos organismos estão no limiar da extinção, que todo ano aumenta a quantidade de organismos que a gente consegue perceber que foram extintos, que estão nesse limiar de extinção. Então, muitos são afetados pelas questões da mudança do uso do solo, além de que a gente está presente num contexto climático, de mudanças climáticas, em que a temperatura tem aumentado, a questões de mudanças climáticas drásticas, né? Efeitos das mudanças climáticas, como seca extrema, enchentes extremas, que a gente tem visto em todas as regiões do Brasil. Então, isso tem afetado não só a população humana, como também todos os organismos que estão presentes nesses ambientes, né? E a gente consegue perceber que há vários estudos no Brasil, só que com a extensão completa do Brasil, né, há muitas lacunas, principalmente para a gente entender quais variáveis estão afetando as comunidades. E dentro do Brasil, nós temos diversos ecossistemas aquáticos, por exemplo, riachos. Os riachos são ambientes lóticos, ou seja, eles têm fluxo de água, geralmente constante, e com isso eles são ambientes dinâmicos, ou seja, há variações ao longo do dia, ao longo dos meses, e nas suas características físico-químicas, na sua característica de vegetação, no seu solo. Então, dependendo da interferência tanto do clima quanto da vegetação, da integridade da vegetação, ele vai mudar ao longo do tempo. E isso proporciona também uma heterogeneidade ambiental elevada e, assim, uma diversidade de organismos aquáticos. Por exemplo, macrovertebrados, peixes, crustáceos, macrófitas aquáticas, fitoplânctons ou plâncton. E esses organismos eles têm importância ecológica dentro desse ecossistema, desde a ciclagem de nutrientes, manutenção da cadeia trófica, especialmente para peixes, por exemplo, que se alimentam de peixes predadores, que eles vão ser o topo de cadeia, então eles dependem desses outros organismos de base, né? E então essas funções são importantes para o ecossistema
e para o fornecimento de serviços ecossistêmicos, por exemplo, falando do peixe, pegando um tambaqui, por exemplo, que ele faz esse deslocamento dentro de riachos, nós podemos um peixe que ele tem importância comercial, então ele manutenção dessa cadeia trófica fornece esse serviço ecossistêmico para a pesca, no caso, né, que fornecimento de recurso pesqueiro. Então, é algo que está sendo prestado para a sociedade, em resumo, né, que fala sobre serviço ecossistêmico, mas depende da diversidade de organismos que tem e da integridade dessa diversidade. E, além disso, tem a questão da cultural, né? Muitas comunidades elas têm uma relação cultural com esses ambientes, com esses ecossistemas de riacho, entre vários outros serviços ecossistêmicos. E, como foi falado, se no Brasil a gente tem a questão do uso do solo, a questão da mudança climática, os riachos também vão ser afetados e eles são extremamente vulneráveis a esse distúrbio, tanto no entorno local quanto em extensões maiores, que é o que a gente vai ver mais lá para frente. Bom, e falando um pouco dos queridinhos macrovertebrados aquáticos, que são os organismos que eu trabalho desde a graduação, eles possuem uma elevada diversidade taxonômica, ou seja, eles saem desde moluscos, crustáceos, anelídeos e principalmente os conhecidos insetos aquáticos, né, que possuem a maior diversidade de organismos de insetos aquáticos, saindo desde besouros, hemípteras, odonatas, que são a nossa conhecida libélula. Então, nós temos uma diversidade taxonômica e funcional, ou seja, dentro dos macrovertebrados, nós vamos ter diferentes grupos funcionais. Por exemplo, quando falamos de questão alimentar, vamos ter raspadores, vamos ter predadores, trituradores, filtradores, cada um vai ter sua importância ecológica e vai ser necessário nesse ambiente. Então, eles participam da ciclagem de nutrientes, eles participam da manutenção das cadeias alimentares, como eu falei da questão do peixe, muitos peixes de importância econômica se alimentam desses organismos, principalmente peixes específicos de determinadas áreas, e além disso eles possuem uma elevada sensibilidade e seletividade ao ambiente, que a gente entra na questão do que vai selecionar aquele organismo naquele ambiente, né? A questão das variáveis ambientais. Por exemplo, qualquer alteração nas características físico-químicas, que é reconhecido, né, na água, vai gerar perda de espécies e vai gerar maior abundância de outras. Ou seja, a gente está perdendo espécies que são mais sensíveis e dando espaço a espécies mais generalistas dentro daquele ambiente. E no caso, eles também são seletivos, eles vão selecionar o ambiente mais favorável para eles. Mas como eles têm curto o ciclo de vida, pelo menos a maioria, e eles passam boa parte do tempo da água, então eles vão depender das características da influência, especialmente do local. Mas aí, a gente tem que se perguntar, o que determina a presença de uma espécie de inseto aquático em um riacho? Bom, primeiro a gente tem que entender o conceito de escala. Por exemplo, Hu e Hobbes, de 2004, nesse trabalho, eles dão eles começam a discutir essa questão dos efeitos ao longo da paisagem sobre as comunidades, né, no ecologia de paisagem. E eles descrevem escala como a dimensão espacial ou temporal de objeto ou processo caracterizada tanto pelo grão quanto pela extensão. O que é grão e o que é extensão? Grão é a menor idade de observação da amostragem. Extensão é a área total sobre a qual o estudo é realizado. Quando a gente faz uma pesquisa de campo, por exemplo, a gente determina qual é a área que a gente vai coletar. Por exemplo, eu faço trabalho na região de Carajás. E a nossa extensão é a região de Carajás.
Só que o grão, que é a menor unidade de observação, é a amostragem que a gente faz dentro de uma lagoa, por exemplo, que é o que a gente trabalha lá. São 5 pontos amostrais, um grão é um desses pontos, dentro daquela lagoa. Então, essa que seria dependendo da sua observação, vai aumentando em relação do grão até a extensão. É isso que ele está querendo dizer o que é escala. E, principalmente sobre esse trabalho, ele já começa a nos mostrar que processos ecológicos eles são dependentes de escala. Esse que é o principal fator desse trabalho e que vai gerar vários posteriores trabalhos, por exemplo, de Legendre, ele fala também sobre a ecologia de paisagens, ele fala quais variáveis, desde a questão do cobertura vegetal até principalmente climática, como eles afetam em determinadas escalas as comunidades. Né? Então, o que é importante a gente entender que os processos ecológicos eles são dependentes de escala. Bom, então, além de entendermos que os processos ecológicos eles são dependentes de escala, nós temos que entender que há direcionadores ambientais que eles vão aparecer em determinadas, eles vão ser mais influentes, na verdade, em determinadas escalas. Por exemplo, quando a gente faz essa observação, uma extensão mais local, né? A gente está trabalhando, por exemplo, com um igarapé. Aí a gente tem que observar quais são as questões que estão envolvidas só naquela área do igarapé, começando pela água, quais são as características físico-químicas que estão naquele ambiente. As características físico-químicas vão ser os primeiros direcionadores ambientais. Além disso, tem a estrutura do habitat, ou seja, a vegetação ripária próxima do riacho, vai ter a questão do solo daquele riacho, tudo que for descrever aquele riacho é um direcionador local, ou seja, a estrutura do habitat. Né? Quando a gente aumenta a escala, indo para a escala de paisagem, a gente começa a aumentar a nossa visão. Por exemplo, o riacho está dentro da região de Carajás. A região de Carajás ela tem as questões de uso da terra. Né? A gente tem mineração, tem agricultura próxima. Então, a gente começa a observar a configuração do uso do solo e como essa configuração vai afetar aquele igarapé. Quando observamos, aumentamos a escala de visão, vamos para uma extensão maior, por exemplo, a região, além da região, o estado, por exemplo, a gente pega o estado do Pará todo, a gente tem o bioma logo, né, que é de questão climática, a gente consegue observar uma escala regional que as variáveis climáticas elas só vão se modificando quando a gente observa extensões espaciais maiores. Por exemplo, dentro de um igarapé, o clima vai ser o mesmo do que em relação ao igarapé próximo. Já quando a gente vai analisar igarapés dentro do bioma amazônico e dentro do cerrado, são biomas diferentes. Então, eles têm variáveis climáticas diferentes. Ou seja, a gente consegue observar uma escala muito maior e um efeito diferente, um efeito regional, que é relacionado a essas variáveis climáticas. Bom, e bora falar um pouquinho de cada escala, né? Em escala local, como eu falei, a gente tem variáveis físico-químicas que interferem na comunidade. Por exemplo, se há uma alteração em organismos que são sensíveis, por exemplo, os conhecidos EPTs, efemeróptera, plecóptera, tricóptera, eles necessitam, por exemplo, de que o fluxo do rio, do riacho seja constante, né? Eles tenham uma oxigenação maior, sejam ambientes preservados, ou seja, eles são altamente sensíveis a qualquer alteração nesse ambiente. Isso também vai depender do gênero, vai depender do grau de sensibilidade, né? Dentro daquela própria ordem de EPT.
mas em suma eles são organismos sensíveis, então qualquer alteração no seu ambiente físico-químico, ele vai sentir e vai diminuir a sua abundância, podendo até sumir essas espécies de lá. Consequentemente, ela vai dar espaço para outras espécies, por exemplo, a Odonata e Chironomite. Eles são organismos mais tolerantes, né? Eles conseguem sobreviver em ambientes que estão com pouca oxigenação, por exemplo, com grande quantidade de matéria orgânica, né? Que é decorrente, às vezes, de poluição, de esgoto. Então, dependendo da característica, a gente também consegue sobreviver nessas áreas. Então, a gente percebe que vai ter uma mudança na composição, que os organismos sensíveis eles vão sumir daquele local, seja por extinção, ou seja por eles vão se deslocar para outros locais, e esses organismos os organismos mais generalistas, né, mais tolerantes, eles vão passar a compor a comunidade daquele riacho. Então, a gente percebe efeitos de variáveis locais sobre a composição da comunidade, alterando a composição da comunidade. Bom, um dos estudos que eu trago aqui é esse que ele fez justamente com EPTs, né, como potenciais bioindicadores. Ele fala um pouco do uso do solo, mas ele especifica principalmente variáveis físico-químicas que afetam esses organismos. E ele dá os limiares de tolerância. Por exemplo, ele fez essa análise de Titã, que ela mostra valores no caso de qual é o limiar, até que determinada porcentagem ou quantidade, dependendo da variável estudada, onde aquele organismo vai passar a não existir mais naquele ambiente. Por exemplo, aqui ele fala de condutividade. Limiares maiores do que a gente consegue ver no gráfico, para alguns gêneros, tem gêneros que são menos tolerantes, tem gêneros que são mais tolerantes, que estão mais para baixo. Então, ele vai mostrar em qual faixa de valor da condutividade, do pH e da largura do curso da água, que aquele gênero não vai passar a conseguir existir mais, porque o limiar dele está dentro de tal valor, entende? Então, se os valores forem alterados, a gente tem uma alteração na composição. Então, esse é um exemplo de artigo que mostra como variáveis locais, físico-químicas, influenciam sobre a comunidade, sobre a composição da comunidade. Bom, quando a gente aumenta um pouco mais a visão, falando da escala ripária, a gente está falando da vegetação em torno do riacho, que é de extrema importância, porque ela fornece matéria orgânica, alóctone, ou seja, aquela matéria orgânica que vem de fora do riacho, de fora do corpo de água, né? Então, ela é importante, por exemplo, em riachos muito fechados, que a luminosidade é baixa, então a proliferação de fitoplâncton é baixa também. Então, os organismos que são consumidores primários, né, que dependem dos produtores, eles vão consumir essa matéria orgânica que está vindo de fora. Principalmente os trituradores de folha, né, vai vir diversas matérias orgânicas de fora. E, além disso, essa vegetação ripária, ela também fornece abrigos para, por exemplo, peixes. Diversos peixes eles ficam escondidos nessa vegetação, dependendo da formação dela, assim como macrovertebrados também ficam em folhiços ao redor, né, que advém dessa vegetação. Ela é responsável pela estabilidade das margens, ou seja, ela controla a erosão, controla a lixiviação, controla a sedimentação para esse riacho, mantendo a estrutura dele. Então, ela é de extrema importância para que mantenha a integridade desse riacho.
e ela participa também da regulação da temperatura da água. Por exemplo, como a gente está falando de mudanças climáticas, né? Há um aumento da temperatura, essa vegetação ripária íntegra em determinadas distâncias, ela pode servir como um amortecedor desses efeitos climáticos, mantendo a temperatura que é daquele ambiente mesmo. Um trabalho que foi feito tem a mesma ideia daquele anterior, que ele falou de variáveis físico-químicas. Já esse daqui, ele trabalhou especificamente com o corredor ripário, com a vegetação ripária. E ele quis saber qual é o limiar de perda da vegetação ripária. Por exemplo, deixa eu mostrar o gráfico. Por exemplo, ele tirou vários buffers ao redor dos riachos, e trabalhou tanto com peixe quanto com macrovertebrados, e ele verificou se perda da vegetação e buffer de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros, qual vai modificar mais a composição qual vai ser o limiar? Se o limiar vai ser maior em 50 metros, em 500 metros ou 50 metros, por exemplo, vai comparar esses buffers. E o principal resultado dele é que qualquer perda, somente a partir do buffer de 50 metros, já vai afetar a composição das comunidades. Por exemplo, ele trabalhou com insetos aquáticos, no geral, mas ele trabalhou também com EPT, com grupos sensíveis. Ele percebeu que os grupos sensíveis foram os que mais responderam a essa perda da vegetação. Ou seja, eles podem ser trabalhados também com essa questão de limiar. Então, ele mostra a importância da vegetação ripária para a preservação dos organismos, mas ele fala também que isso vai depender do organismo estudado, vai depender do bioma estudado, vai depender de diversas características. Mas, de qualquer forma, a integridade da vegetação ripária, pelo menos num buffer de 50 metros, já preserva a comunidade daqueles riachos. E quando a gente aumenta ainda mais a escala, para a escala de paisagem, nós temos a observação do uso e da cobertura da terra. Por exemplo, falando de uso e cobertura da terra, a gente fala de agricultura, mineração, urbanização, pecuária, mosaico de usos, várias questões que a gente encontra, por exemplo, quando vai pesquisar no MapBiomas. Ele mostra os diversos tipos de uso do solo, que ele mostra até um código de como eles fazem essa separação. O MapBiomas ele é muito interessante para a gente entender essa questão do uso do solo em todo o Brasil, e para determinadas áreas específicas. A gente consegue calcular a porcentagem de cada uso do solo para determinado ponto, por exemplo. A gente consegue calcular, pegar um ponto, calcular o buffer e verificar qual a porcentagem da vegetação, qual a porcentagem de usos do solo e cobertura da terra dentro daquele ponto. E falando de escala de paisagem, a gente pode falar também de corredor ripário dentro da área da bacia. Como foi falado, o corredor ripário ele tem aquela questão do local imediato, né, ao entorno, perto do igarapé, mas também ele tem essa extensão ao longo da bacia hidrográfica. E já teve outros trabalhos que mostraram a importância desse corredor ripário, porque, por exemplo, se está em um ponto, por exemplo, a gente consegue ver uma integridade daquela vegetação ripária, porém, quando a gente vai percorrendo a bacia mais acima, a gente percebe que começa uma área desmatada desse corredor ripário. Aí a gente pensa, será que vai interferir na área lá de baixo? Possivelmente, porque a bacia ela é conectada, os corpos hídricos eles são conectados. Então, essa água, por exemplo, quando a gente falou da estabilidade da margem, né? Pode ocorrer uma erosão, pode ocorrer uma desviação, e os poluentes decorrentes dessa desviação vão ser carregados para outras áreas. Então, o riacho ele pode estar íntegro do nosso ponto de vista local, porém ele está recebendo interferência
da área da bacia, que não está sendo preservada. Então, a gente está olhando em uma escala maior. Além disso, tem processos de fragmentação, por exemplo, não olhando somente na escala da região da bacia, né, dentro da linha bacia, mas, por exemplo, se está tendo áreas de mineração, áreas de pecuária, no ambiente terrestre mesmo, um pouco longe do riacho, pode ter, essa fragmentação pode atuar como uma barreira geográfica, né, para determinados organismos. Por exemplo, tem alguns insetos que eles dependem, se não me engano, são algumas odonatas. Já vi um trabalho recente relacionado que tem odonadas que dependem dessa vegetação para se locomover de um ambiente para o outro. Então, por exemplo, os riachos podem estar até relativamente próximos, que esteja dentro da capacidade de dispersão de determinado inseto. Porém, se tem uma fragmentação no meio, uma área totalmente desmatada, pode ser que ele não consiga passar para outro riacho, justamente porque ele não consegue atravessar essa área fragmentada. Então, são processos paisagísticos que atuam na escala de paisagem, são importantes. Um trabalho que fala sobre isso é esse aqui. Eu sempre estou colocando o link para caso vocês queiram ir atrás, né, do artigo. Ele fala dos efeitos do uso do solo e ele relaciona. Vou mostrar o resultado. Ele relaciona os tipos de uso do solo com as características físico-químicas e a composição dos organismos. Então, ele faz essa relação dos usos do solo com o efeito sobre as variáveis físico-químicas. Foi semelhante àquele primeiro, mas aquele primeiro ele focou mais na variável físico-química, que ele mostra como os diferentes usos do solo afetam as comunidades, as variáveis físico-químicas e as comunidades. E nesse aí, se eu não me engano, ele mostrou que a urbanização ela teve maior diferenciação da comunidade. E principalmente relacionada se não me engano, a turbidez, variável físico-química, integridade do habitat também. Mas é interessante, é um artigo interessante que ele mostra também a questão da paisagem e esse mosaico de uso do solo, né, que como ele afeta a comunidade. Ele dá uma discussão de como esses tipos de uso do solo vão afetar a composição da comunidade. Bom, e aumentando ainda mais a área da escala, a gente começa a observar o efeito de variáveis em escala regional, né? Eu dei um exemplo de variáveis físico-químicas, de variáveis de climáticas, porém temos também outras variáveis que atuam em escala regional, por exemplo, a distância entre riachos. Riachos muito distantes, eles vão ter composição diferente. Então, é um efeito da distância. Barreiras geográficas, como eu falei daquela questão da fragmentação, ela atua também, um efeito de paisagístico, né? Mas atua também como barreira geográfica regional. Dentro do próprio riacho, a gente tem uma questão da barreira, que é relacionada com a atividade hídrica, né? A gente pode ter barragens que vão desconectar aquele riacho, então vai ser um efeito antrópico sobre a composição, assim como a questão da conectividade hídrica é afetada pelas alterações nos regimes hídricos. Os regimes hídricos decorrentes de efeitos climáticos, por exemplo, secas extremas, vão gerar desconectividade hídrica. Assim como eventos de cheia extrema, que vão conectar ambientes que nunca tinham sido conectados, né? Então, a gente tem efeitos das mudanças climáticas, né, em larga escala. A gente consegue perceber que, em escala regional, eles se juntam um pouco com o paisagístico, né, porque são efeitos em conjunto. Querendo ou não, a conectividade da rede hídrica vai depender também da questão do uso do solo, né, das questões locais, das questões paisagísticas. Mas quando a gente consegue observar em efeitos naturais, né, diferentes biomas, eles vão ter
bioclimas diferentes. Então, eles vão ter composições diferentes, assim como eles vão influenciar na vegetação de cada local, na composição dos organismos que vão estar presentes em cada local. Então, é um efeito natural do clima. Ele atua como uma variável regional sobre a composição das comunidades. Ele vai selecionar um pool regional de espécies, que posteriormente vai ser selecionado por outras variáveis em escalas menores. Um dos estudos que mostrou, ele fala um pouco da projeção da mudança climática nas alterações de precipitação. Aí ele mostra nas alterações de precipitação e volume, né? Volume hídrico. E sobre a mudança da composição. Aí ele mostra, né, essa projeção de como, com o tempo, a gente vai ter uma desconectividade de vários corpos hídricos. Então, é um efeito regional, né? Isso vai gerar barreiras geográficas que vai influenciar sobre a comunidade. Nesse caso, a gente estudou em relação à abundância, que vai se diminuir com essa perda hídrica, de certa forma. Bom, aí a gente já estudou, já mostrou, né, como tem cada escala influencia de determinada forma, tem sua variável, vai ter seu efeito sobre a comunidade. Então, como é que a gente faz uma análise multiescalar, ou seja, que engloba todas essas variáveis em várias escalas? Bom, no olhar do pesquisador, a gente pode pegar determinadas variáveis, por exemplo, que podem estar presentes em várias escalas, por exemplo, cobertura florestal. A gente pode analisar ela em várias escalas, porque ela vai estar presente em várias escalas, por exemplo, 30 metros, cobertura florestal em 100 metros, 250, 500 metros, 1000 metros, igual aquele artigo que eu li do limiar da vegetação ripária. E dentro da bacia hidrográfica. Então, a gente consegue avaliar a cobertura vegetal em diferentes escalas espaciais e ver como ela afeta a comunidade. Assim como a gente pode inserir tanto cobertura vegetal quanto variável bioclimática, porque a gente já sabe que bioclimática é uma variável de maior extensão, né? E são reconhecidos por terem efeito sobre a comunidade. Então, a gente faz uma análise multiescalar, vendo, por exemplo, o efeito de cada uma sobre a comunidade. Ele pode fazer uma avaliação de cada uma sobre a comunidade. Mas também a gente pode juntar. Então, a gente pode fazer uma análise, por exemplo, análise de codependência, que é a MMCA. Ela vai fazer uma análise de regressão entre a comunidade e o MEN, que a gente calcula os DBMENs, que no caso a gente pega as coordenadas e calcula os DBMENs, que eles vão ser uma representação do espaço. DBMENs menores, por exemplo, DBME 1, 2, 3, eles vão representar escalas espaciais grandes. Quando vai aumentando o DBME, por exemplo, DBME 160, ele vai se representar uma escala mais fina. Então, dependendo da tua área, ele vai ser a apresentação do espaço, né? Então, ele vai fazer uma regressão entre o vetor do traço das comunidades com essa escala, com o espaço, e uma correlação das variáveis ambientais com o espaço também. E ele vai verificar uma codependência entre a comunidade, o espaço, representado pelo DBMEN, e as variáveis ambientais que a gente está analisando. E ele vai verificar se há uma resposta congruente entre elas. Se, por exemplo, com o aumento da escala, saindo de menor escala, por exemplo, do 1 km 1 para 1 km 4. No quilômetro 1, as variáveis climáticas são semelhantes, ela não vai ter alteração. Mas à medida que ela vai aumentando a escala, ela vai começar a mudar, né? Então, ele vai verificar se a comunidade vai acompanhar essa mudança. A composição da comunidade vai se alterar também ao longo do espaço, junto com essa variável.
Então, ela mostra quais variáveis contribuem, né, para a comunidade, para a composição da comunidade, e ele vai mostrar respostas biológicas individuais, ou seja, ele vai mostrar quantos organismos responderam àquela variável dentro de determinada escala. Às vezes ele vai dar uma tabela com o DBMAN selecionado, né? A variável que está relacionada a esse DBMAN e a quantidade de indivíduos que responderam a essa variável em determinada escala. É uma análise recente, ela está presente no trabalho de. Acho que eu coloquei aqui depois. Sim, ela está apresentando esse trabalho, que lendo é mais fácil de entender e compreender, mas foi o que eu falei, ela vai dar o DBMAN, que é o alto vetor espacial. Ele vai, a gente faz um cálculo de transformação desse DBMAN em escala, que ele vai mostrar que a gente transforma em quilômetro, né, para facilitar a interpretação ecológica. Ele vai te dar a variável que está relacionada, que teve maior influência dentro daquela escala, e ele vai te dar os valores, né, de significância aqui. Aqui não tá a resposta individual, mas ele vai te dar uma outra tabela que vai mostrar a resposta individual. Mas esse artigo ele detalha bem como foi feita essa análise, ele mostra que a altitude ela foi importante em escalas maiores, DBMAN, pH logo em seguida, então ela mostra o efeito dessas variáveis em grandes escalas. E aí ele faz análise com diversas variáveis também, dentro do ambiente cerrado. Eu, na minha dissertação, eu estou fazendo com o Brasil todo. Então, eu estou pegando diversas variáveis de cobertura e uso do solo e variáveis bioclimáticas e estou fazendo essa tabela de DBMAN. E ele mostrou que variáveis climáticas, né, influenciam em maiores escalas. Cobertura do solo influencia em escalas mais finas. Mas esse trabalho para posteriores. Então, esse é um artigo interessante. O autor, Bruno Spacek-Godoy, também tem outro artigo que foi feito nos Estados Unidos, que ele pegou essa tabela e fez uma regressão multinomial, que ele mostra a probabilidade de mudança de importância de uma variável por outra ao longo da escala. Aí ele mostra que quando está em escala menor, o clima ele tem baixa importância, enquanto variáveis físico-químicas têm maior importância. Aí, quando aumenta a escala, o clima passa a ter maior importância. Então, é também um trabalho interessante para a gente compreender essa análise aqui junta tudo. Ele não vai te dizer que isso é escala, não está te estudando só uma escala local, não está estudando só uma escala paisagística, ele está englobando várias escalas e fazendo por exemplo, uma análise contínua, como a gente consegue perceber essa mudança ao longo da escala, né? Então, é a representação da análise multiescalar atual, principalmente com insetos aquáticos. Bom, aí a gente volta à pergunta. O que determina a presença de uma espécie de inseto aquático em um riacho? Bom, e concluímos então que não existe uma única resposta. Isso vai depender da extensão espacial, isso vai depender da região estudada, vai depender das variáveis analisadas, né? E da interação entre processos. Por exemplo, foi visto nos artigos que, dependendo do gênero estudado, né? Por exemplo, aquele de variáveis físico-químicas, tu vai ter uma resposta diferente. Então, dependendo da variável analisada, por exemplo, se tu está trabalhando só com o uso do solo, tu não vai tu pode perder efeitos locais, né, que estão atuando sobre aquele ambiente, assim como o contrário, se tu pegar só variáveis locais, tu não vai conseguir entender o efeito regional que pode estar influenciando na composição, abundância e riqueza dos organismos e a interação entre os processos, como falado. A cobertura vegetal pode servir como um amortecedor de efeitos climáticos, mas também os efeitos climáticos podem ser intensos
por exemplo, a perda da vegetação pode até intensificar esses efeitos das variáveis climáticas, né? Assim como o uso do solo dentro da bacia pode influenciar nas variáveis físico-químicas dentro de um riacho abaixo do rio, né? Então, isso vai depender. A composição das comunidades é moldada por diversos efeitos ao longo da escala espacial. Além disso, a gente está falando só de macrovertebrados aquáticos, né? Mas outros organismos também vão responder de forma diferente. Por exemplo, peixes podem ter uma maior tolerância a variáveis físico-químicas, eles podem se deslocar melhor, mas eles vão ter maior efeito de mudanças climáticas, que vão gerar barreiras hidrológicas, né? Então, vai depender também do organismo estudado. E qual é a aplicação disso para a conservação? Bom, é aquilo que eu falei da compreensão espacial do ambiente, né? Se a gente, por exemplo, vai fazer análise em um riacho dentro de uma floresta e ele está visualmente íntegro, tá com vegetação ripária ótima, tá ideal preservado. Mas quando a gente vai aumentar a escala, ele se torna essa segunda imagem aí embaixo. Tem um uso do solo preponderante de mineração, desmatamento intensificado na área da bacia, por exemplo, que pode estar afetando esse riacho, assim como a vegetação ripária pode estar sendo suficiente para amortecer desses efeitos. Então, estudar esses dois fatores e muito mais, né, fazendo uma análise multiescalar, é extremamente importante para a gente compreender todos os efeitos todos os processos que estão determinando a composição das comunidades dentro dos nossos riachos, né? E isso é importante para a preservação tanto da comunidade quanto da prestação dos serviços ecossistêmicos. Bom, e essa foi a palestra, né? Eu espero que eu possa ter sido sucinta também, que eu possa ter mostrado um pouco do que é a análise multiescalar, apresentar essa nova metodologia que a gente tem utilizado nos trabalhos de macrovertebrados aquáticos. E eu queria agradecer a, a organização do CONAENTE por me permitir apresentar esse trabalho, fazer essa palestra, né? Pelo PPG Eco, que é o programa que eu participo, pelo Laboratório de Ecologia Aquática Quantitativa, e todas as pessoas que são integrantes desse laboratório, que fazem parte do nosso dia a dia e auxiliam em todos os trabalhos, ao INEAP, que é o instituto que abriga o nosso laboratório, ao meu orientador, Bruno Spacek Godoy, que auxilia em todos os trabalhos, e a CAPES pela minha bolsa e por todo o incentivo financeiro. E é isso. Eu espero que tenham gostado da palestra. Qualquer dúvida, pode entrar em contato por este e-mail. Esse é meu Instagram também, pode entrar em contato. E é isso. Obrigada.